Oi, gente, estamos aqui para esse aulão, né, de véspera, quase de véspera, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né? Eu sou a Liette, professora de português, e vocês vão assistir à correção de duas provas, uma de marcar CSE e a outra de marcar uma alternativa correta, certo? Então, por que esses dois tipos de prova? Porque a OCP, ela gosta desses dois tipos de prova, e mesmo que você resolva, mesmo que caia, alternativa A, B, C, D, E, é bom a gente marcar também, né, uma prova com CSE para você ficar mais seguro, mais segura, né, do que você vai fazer lá no dia. E ainda mais que a OCP, ela gosta de algumas questões meio compridas. Então, ela não é tão objetiva nas questões como algumas bancas, como a CESP, como a Comperv, como a FCC. Ela gosta de questões meio compridas. E, além disso, ela gosta também de textos compridos, e às vezes mais de um texto. Então, nós estamos aqui com a prova, vamos, né, resolver, e eu gostaria que vocês participassem da aula. Como, hein? Como? Obviamente, vocês têm o microfone à disposição de vocês, vocês podem me interromper e perguntar. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de quaisquer questões que eu analisar, vocês podem perguntar. E aquela questão? E por que foi desse jeito? E por que não poderia ser desse outro? Como é que eu tenho um método mais fácil para descobrir isso, tá bom? Então, eu vou ficar muito contente se vocês participarem da aula, isso até me ajuda a dar uma aula melhor, tá bom? Então, vamos começar. Vamos! Então, está aqui uma prova que já foi agora, deste ano, de 2022, que é no nível superior, e a da Polícia Penal, certo? Então, mais ou menos, a gente espera uma prova parecida com essa, que ainda está no modo moderno. Aí, coloca assim, questão geralmente eu não corrijo questões de texto. Por que eu não corrijo questões de texto? Porque no dia vai ser outro texto diferente e vão ser perguntas diferentes, mas tem métodos que você pode usar para descobrir a resposta daquela questão sobre texto. Como essa daqui, olha. O objetivo principal do texto, e essa prova é de CSE. O objetivo principal do texto é contar a história de James Fallon, acho que é assim o nome dele, um neurologista que se descobriu psicopata. O que é que a gente faz para saber disso? Eu vou lá, o texto, olho o título, o primeiro e o último parágrafo. Que aí eu vou saber se é realmente uma história que ele está contando, porque ele diz aqui, olha, eu grifo isso aqui lá na prova. Risque a prova toda com raciocínios. Cuspa nem pise, mas risque. Contar a história de James Fallon. Vou lá atrás, aí tem lá o título. Eles não aprendem. Ora, se fosse a história de James Fallon, seria ele, né? Aí eu já desconfio que não é bem a história de James Fallon. Mas como vou ler o restante, que tem aqui, ó, um pequeno resumo do texto, e vou ler o primeiro parágrafo, o último parágrafo e até aquela referência. Não precisa ler o texto todo. Olha só. Estudo monitora psicopatas condenados por crimes violentos e descobre que eles respondem mal a penalizações como forma de aprendizado. Aqui eu já descubro que isso não é uma história. Ele vai falar sobre um estudo, estão vendo? Então, isso não é uma história. Mas eu não estou muito segura. Aí eu vou para o primeiro parágrafo. O neurologista norte-americano James Fallon já estudava há décadas o cérebro de pacientes diagnosticados com distúrbios psíquicos quando ficou sabendo de 6 assassinatos na família de seu pai. Decidiu, então, fazer uma tomografia e, ao analisar o resultado, encontrou características semelhantes às apresentadas por psicopatas. Então, parece que não está contando a história, está contando o estudo. Vou para o último parágrafo. Os psicopatas tiveram mais dificuldades que os antissociais para aprender com as penalidades, e duas áreas do cérebro apresentaram comportamentos anormais. Nosso estudo desafia a visão de que psicopatas têm baixa sensibilidade neural a punições, dizem os pesquisadores. Em vez disso, o problema é que existem alterações no sistema de processamento de informações responsável pelo aprendizado. A expectativa é que a descoberta seja útil. Então, olha na conclusão, estão vendo aqui? A expectativa é que a descoberta seja útil na busca por novos tratamentos para prevenir ações violentas. Onde está isso? Na revista Galileu, certo? Aí aqui tem a notícia e tal. Então, isso aqui não é realmente uma história. É um relato de um estudo feito sobre psicopatas e que o próprio pesquisador descobriu ser psicopata. Então, eu vou lá, né, na 1, e quando diz o objetivo principal do texto é contar a história de James Fallon, um neurologista que se descobriu psicopata, eu digo que isso está errado, certo? Então, é só
Quando você quiser saber o objetivo principal do texto, você tem que saber que texto é esse. Porque dependendo do texto, você sabe o objetivo, a tipologia textual, você vai olhar o texto, o título, o primeiro parágrafo e o último. Geralmente a gente olha assim, né? Para você saber o objetivo, a tipologia textual, o que é que o autor quer, o propósito dominante do texto, tudo isso você tem que ir lá, o texto, ler o título, ler a referência, geralmente primeiro e último parágrafos. Aí vamos para 2. Diz assim: o texto pertence ao gênero artigo de opinião, uma vez que defende, a partir de argumentos, a tese de que os psicopatas não devem ser confundidos com os antissociais, devendo aqueles ser tratados de forma mais branda pelo sistema jurídico. Aí aqui eu já, epa, peraí. Se isso aqui estiver no texto, que a gente, quando vai ler o texto, isso aqui não está no texto, você já derruba isso aqui. Por quê, hein? Porque não pertence ao gênero de artigo de opinião. Porque quando você vai para o texto, você vê isso aqui. Ah, então ainda posso confundir com artigo de opinião? Não. Por que, Aliette? Vamos voltar lá? Vamos voltar. Revista GalileoGlobo.com. Revista Notícia. Estão vendo? Então, isso não é um artigo de opinião. É uma notícia. É como se fosse uma reportagem. Porque está aqui, o gênero notícia. Certo? Então, isso aqui, gente, é muito importante para ser lido no dia da prova, para dar uma ideia a você, qual é a tipologia textual, qual é o propósito dominante no texto, qual é o tema do texto, muitas vezes, porque aqui, quando você sabe que é um artigo de opinião, você vai ver aquela palavra que se repete, que é retomada. Aí você descobre o tema do texto, faz o escaneamento. Então, é muito importante, primeiro, último parágrafo, título, e isso aqui, para você saber o gênero, a tipologia, propósito dominante, né? Então, eu vou lá e marco que essa 2 está errada. Primeiro, porque eu não vou encontrar essa informação aqui no texto, devendo aquele ser tratado de forma mais branda pelo sistema jurídico. E segundo, porque lá está aqui uma notícia, no artigo de opinião, certo? Qualquer pergunta, bora fazer. 3. O texto exemplifica a função referencial. Se é uma notícia, sim. Até aqui está certo. Eu continuo a ler, está vendo? Por quê? Porque assim que eu encontrar um erro, eu paro. Não preciso ler a alternativa inteira se eu já encontro um erro no início dela. Eu só vou até o final dela se eu não encontro o início no início. Como aqui. Aqui, como eu não queria ir logo ao texto para olhar, então, quando eu vou até o final e eu for olhar isso aqui no texto, eu não encontro, eu já devo estar errada só no final, está vendo? Eu leio toda. Mas aqui eu continuo. Olha, o texto exemplifica a função referencial da linguagem. Se é uma notícia, sim, toda notícia tem um referente, que é o fato. Né? Uma vez que se centra no contexto, sim, a notícia daquele contexto. Que conjuntura aconteceu aquilo? Que situação? Sim. E reflete a preocupação com a transmissão de informações do remetente, quem fez o texto, quem fez a notícia, que foi o neurologista, sim. Ao destinatário, que é o leitor, sim. Tudo sim. Então, marca C, porque está tudo sim. Se você tivesse encontrado qualquer errinho aqui, aí você já pararia de ler a alternativa, já consideraria como errada. Encontrou um errinho, não vá no final, não. Porque aí o final, estando correto, pode confundir a sua mente. Encontrou um erro, pare. Tendo certeza, pare. Então, C, 3, C. 4. No primeiro parágrafo, o termo então, em ambas as ocorrências, atua na coesão sequencial do texto. Né? Ou então, o que é coesão sequencial? Dá sequência à notícia, dá sequência à informação, dá sequência ao período, dá sequência à oração. É uma coesão sequencial. Como é que a gente faz coesão sequencial? Por advérbios, por numerais, por numerais. Sim, primeiro ele blá, 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 blá. Segundo ele blá, 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 blá. Terceiro ele bli, 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 bli. Quarto ele blá, 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 blá. Quinto ele blá, 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 blá. Olha, numerais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá vendo? Então, posso fazer a coesão sequencial por numerais. Posso fazer por advérbios. Primeiramente, olha aí, o primeiramente agora se transformou em advérbio numeral, tá vendo? Primeiramente, aí eu estou fazendo a coesão por advérbio. Então, esse então pode ser, sim. Pode ser uma conjunção, pode ser um conector de conclusão. Basta que, olha o macete, se ele é de conclusão, basta que no lugar você coloque por isso. Por isso dá ideia de conclusão, certo? Aí eu vou lá no texto e vou atrás onde é que está esse então.
O neurologista norte-americano James Fallon já estudava há décadas o cérebro de pacientes diagnosticados com distúrbios psíquicos quando ficou sabendo de 6 assassinatos na família de seu pai. Decidiu, por isso, então, esse aqui é. Continuo, vejo se no outro eu posso botar por isso. Decidiu, por isso, fazer uma tomografia e, ao analisar o resultado, encontrou características semelhantes às apresentadas por psicopatas. Minha mãe teve 4 abortos espontâneos. Por isso, quando cheguei, me trataram como um garoto de ouro. Posso, por isso. Então, essa aqui também está certa. Como isso está certo, eu vou para o número 4 e digo que no primeiro parágrafo, o termo então, em ambas as ocorrências, atua na coesão sequencial do texto, sinalizando a conclusão. Certo. Entenderam? Esse então, se no lugar você pode botar por isso é um conector, não é uma conjunção. Nem sempre conector é conjunção, pode ser advérbio, pode ser numeral, pode ser uma preposição com pronome, como nesse caso. É uma preposição por com pronome isso, está retomando o que você disse antes. Por isso, tá vendo? E não é causal, viu, gente? Não é causal. Para ser causal tem que ter a conjunção, uma locução conjuntiva. Como isso não é conjunção nem locução conjuntiva, isso não é causal. Porque quem dá nome à oração é a conjunção. É tanto que as orações reduzidas não apresentam conjunção, por isso que elas são chamadas reduzidas. Agora, quando você desdobra, aí você dá um nome a ela, porque você dá uma conjunção. Então, por é preposição, isso é pronome demonstrativo. Aí ele funciona, essa expressão, por isso, como uma coesão sequencial, porque dá sequência à ideia que vinha anteriormente tratada. Isso retoma o que vem antes, tá vendo? Então, isso é um conector coesivo, mas não é uma conjunção nem locução conjuntiva. Que é porque ali não é uma locução conjuntiva. Porque a locução conjuntiva é formada de uma preposição mais uma conjunção. E isso não é conjunção. Mostra aí um exemplo. A fim de é uma locução prepositiva. Por quê? Porque termina em de. A fim de termina numa preposição, locução prepositiva. A fim de que, locução conjuntiva, porque termina na conjunção que? A fim de que, está vendo? Então, locução conjuntiva termina em conjunção. Tem que ter uma conjunção. Então, é realmente um coesivo, mas não é uma locução conjuntiva. Aí vem aqui, se o título do texto fosse reescrito no singular, ele não aprende. Ora, eu nem precisei até agora ler o texto todo, mas eu já vi que o texto todo é em relação aos psicopatas. Então, aqui eu já estranho esse ele. Como é que vai ser eles se são os psicopatas? Os psicopatas não aprendem. Eu já estranho isso aqui, por isso que não é bom ler logo o texto. A gente vai primeiro para as questões de gramática, porque nas questões de gramática vai reescrever o texto, a gente precisa ir só uma parte dele. Aí já vai tomando conhecimento do que aquele texto trata. Então, quando chegarem as questões discursivas, ou, mentira, as interpretativas, que eu deixo por último, aí eu já estou conhecendo o texto. Por mais que a OCP tenha colocado um textão, não vai ser ruim para mim, porque eu já conheço o texto, porque já trabalhei esse texto com as questões de gramática. Aí, olha, a gente já trabalhou alguns, lembram? Principalmente o título que a gente foi olhar, ele não aprende. Eu já sei que são os psicopatas, já estranho isso. Se o título do texto fosse reescrito no singular, ele não aprende. Isso não afetaria a coerência do texto. Tá estranho. Uma vez que ele se referiria a James Fell. Não, senhor. Quando esse ele apresenta-se lá no título, ele está ligado aos psicopatas, que além de neurologista, também é um psicopata, sim, mas não foi condenado por um crime violento, não. Então, nem preciso ler o texto. Então, está aqui o título. Eles não aprendem, os psicopatas. Aí aqui, ó, na informaçãozinha sobre o título, né? Linha. Estudo monitora psicopatas condenados por crimes violentos e descobre que eles respondem mal a penalizações como forma de aprendizado. Então, não poderia colocar um ele, porque esse ele estaria se referindo, estaria anunciando que no texto tem uma pessoa que não aprende. E no texto não é uma pessoa que não aprende, são os psicopatas que não aprendem. Então, não há coerência entre o título e o texto. Então, esse 5 está errado. Achei lá no texto e na linha fina do texto que eu vou encontrar isso aí, certo? Que é a notícia, né? A linha fina. Aí vai para o 6. Só porque eu não gosto de dizer esse nome Fallon, vai aparecer esse nome Fallon várias vezes.
James Fallon acredita que o meio social em que o psicopata é criado pode exercer influência sobre a execução ou não de atos violentos por ele. Aí tem assim no texto. Você pega isso aqui e leva para o texto, procurando isso lá no texto. Aí você vai encontrar assim, ó, tá vendo? Se tivesse sido tratado normalmente, talvez fosse hoje meio/pesada. Se ele tivesse sido tratado como psicopata, talvez ele fosse hoje meio/pesada. Ele diz. Então, realmente, ele diz que o meio onde a pessoa é criada pode exercer influência sobre a execução ou não de atos violentos pelo psicopata. Então, esse 6 está correto, você encontra isso lá no texto, você vai procurar, leve isso aqui lá para o texto. Nunca traga o texto para as alternativas. Aqui não, porque é CSE. Mas quando tiver A, B, C, D, leve A, depois leve B, depois leve C, depois leve D, procurando no texto essas alternativas, quando for de interpretação, tá? 7. Aí diz, no segundo parágrafo do texto, a teoria contestada por parte da comunidade médica, aí ele diz aqui, ó, se refere à perspectiva de que a psicopatia pode ser diagnosticada pela observação de anomalias no cérebro. Eu vou levar isso aqui lá para o texto, vou procurar. O que é que tem dizendo no texto sobre isso? Aí encontro lá no texto. Fallon agora, de novo Fallon. Fallon agora se reconhece como psicopata. Ele faz parte da corrente que acredita que é possível diagnosticar a psicopatia a partir de anomalias no cérebro. Está aqui, ó, diagnosticada pela observação de anomalias no cérebro. Aí diz assim, ó, teoria ainda contestada. Sim, ó, tá vendo a teoria contestada por parte da comunidade médica, por parte da comunidade médica. Então, essa 7 está correta. Encontrei lá no texto. Então, não fica difícil. Eu realmente não tenho que criticar na OCP em relação à interpretação de texto, porque ela é muito objetiva em relação a isso. Então, você encontra lá no texto a resposta, é só procurar. Não traga o texto para alternativa. Leve a alternativa para procurar no texto. Eu tenho que procurar isso. É isso que é a prova, tá vendo? A prova tem que estar toda arriscada desse jeito, como vocês estão vendo aí essa tela. Porque isso facilita. Por que facilita? Porque na hora você fica assim, ó, olhando para cima. Isso significa que você está procurando a resposta aqui na sua cabeça. Por isso que você olha para cima. Aí, não vem. Mas quando está escrito, está aqui escrito, isso aqui que está escrito, que eu gravo e vou lá no texto procurar. Fica mais fácil. Vamos para a próxima. Vamos. Ou que silêncio sepulcral. Bora a gente participar da aula, façam perguntas aí. Considerando os aspectos linguísticos. Isso tudo antes foi de interpretação, tá vendo? Eu fiz porque é CSE, não tem aqui todas aquelas alternativas e foi fácil a gente ir ao texto. 8. Talvez fosse hoje, aí, barra pesada. Olha, logo isso aqui. Logo, minha cara, meu olho, tudo, minha boca, meu nariz, vai tudo aqui, barra pesada. Aí, olha, a expressão destacada exemplifica a figura de linguagem pleonasmo? Foda-se. Pleonasmo? Pleonasmo é redundância. E predizer figura de linguagem não seria uma redundância nociva à norma culta, porque ele falou figura de linguagem. Porque quando é figura de linguagem, é coisa aceitável. Se ele dissesse assim, vício de linguagem, aí que é o não aceitável. Existe o pleonasmo vicioso, que é o vício de linguagem, e o pleonasmo estilístico, que é a figura de linguagem. Preste bem atenção a isso, viu? Vício de linguagem, pleonasmo vicioso. Figura de linguagem, pleonasmo. Que às vezes você precisa dizer. Quando você diz assim, eu dormi um sono tranquilo. Isso é uma redundância, isso é um pleonasmo, mas não é vicioso. É para você poder diferenciar entre um sono atribulado, um sono desassossegado, de um sono tranquilo. Aí você diz, dormi um sono tranquilo, dormi um sono, tá vendo? Então, isso não vira redundância. É uma figura de linguagem. Mas aqui não tem como. Como é que ele está repetindo barra pesada aí? Barra pesada. Nem toda barra é pesada. Não é? Então, não é não. Não pleonasmo, não. Uma vez que não está sendo utilizado esse sentido literal, sim, ó, tá vendo? Se você fosse lá, isso aqui tá certo. Realmente não. Não está utilizado em seu sentido literal, não. E dispensa o adjetivo pesada, meio barra. Não, ninguém diria meio barra. Então, não. Então, realmente isso aqui está errado. Para não se confundir, assim que você achar a coisa errada, já deixe de olhar a alternativa. Então, isso aqui não é a figura de linguagem pleonasmo. É uma metáfora, certo? Aí vamos para 9. O trecho. Eles jogaram uma espécie de jogo da memória. Uma espécie de jogo da memória. Não está especificado que jogo da memória foi.
Poderia ser reescrito como eles jogaram um jogo da memória? Sim. Por quê? Está usando esse um aqui como um artigo indefinido. Então, se o artigo é indefinido, não está definindo, como eu estou usando aqui uma espécie, não defini, uma espécie. Não sei que espécie. Então, aqui um jogo, não sei que jogo foi esse. Foi um jogo da memória. Sim, pode. Sem que isso modificasse o sentido original do excerto? Sim. Então, essa 9 eu coloco C. Está correta. Vamos para 10. Características semelhantes às apresentadas por psicopatas. A regência do termo. Então, olha para semelhantes. Aí digo assim, olha, sou falante da língua. Dificilmente eu vou errar uma questão dessas, porque eu falo isso. O que é semelhante a alguma coisa. Pede a preposição a. E eu digo assim, as apresentadas por psicopatas, então uso o artigo antes de apresentadas, porque aqui tem um substantivo implícito. As características apresentadas por psicopata. Por isso que dá essa crase aqui. Mas eu digo que é semelhante a. Aí ele diz aqui que a regência do termo de destaque, semelhantes, pode se dar também com a preposição com. Não. Não. Porque é semelhante a, não é semelhante com. Ah, então isso aqui está errado. Eu sou falante da língua. E eu sei que as pessoas dizem semelhante a isso. Não diz semelhante com isso. Semelhante a isso. Igual a isso. E não igual com isso. Não é? Então, vamos olhar para a próxima, 11. E eles respondem mal. Já está aqui, ó. Eu já vou saber o que é esse mal aí. Por quê? Para não me atrapalhar com o que ele disser. Ai, não, já vou dizer. Respondem mal. Olha, esse mal está modificando o verbo responder. Eles respondem assim, mal. Então, o que é que modifica um verbo? É um advérbio. Então, isso é um advérbio. Então, isso funciona como um adjunto adverbial. Respondem assim, adjunto adverbial de modo. Muito bem. Advérbio, classe gramatical, adjunto adverbial de modo. Já vou continuar a ler, porque eu já sei que ele pode comparecer com outra coisa, né? Bora lá. O termo destaque no sentido de quem? Hoje está calor. Mal posso. Não é mal posso. Esse mal não está modificando esse posso. É nem bem posso esperar para ir à praia. Quase não posso esperar para ir à praia. Não é o modo, tá vendo? Ai, pensa que está dando certo. Hoje está calor. Esperar. Então, isso aí está dando sequência. Mal posso, eu posso, mas não posso. Então, esse mal aqui é uma conjunção. E Ariete, funciona. Isso, questão da realmente a conjunção. Isso aqui funciona como uma conjunção, não está modificando o verbo poder, não. Uma conjunção de tempo. Nem bem posso, quase não posso. Ai, que tempo? Quase não posso. Assim, não. Nesse tempo. Então, como isso aqui não tem, eles respondem mal, a penalização respondem assim, não é assim, posso esperar para ir à praia, não. Então, nesse caso aqui, eu boto que isso aqui está errado. Não tem o mesmo sentido. Aqui é um conector, aqui é um advérbio, que está fazendo papel de conector. É igual a nem bem, que é o oposto. Né? 12. Teoria ainda contestada, mas que acaba de ganhar. Então, ele pegou o verbo acaba. Acaba de ganhar. Ganhou. Não aconselho vocês usarem isso aí na redação. Esse acaba não tem função nenhuma. Aí o governo acaba fazendo. O governo faz. Aí o aluno acaba sem saber. Não sabe. Aí ela acabou chegando. Ela chegou. Tá vendo? Você pode tirar esse acaba, não tem função nenhuma. Aí ele diz o que sobre esse acaba? Que eu já sei que a gente chama isso, muitas vezes, de muleta linguística. Você se apoia nisso para poder demorar um pouco mais na elaboração da sua fala, ou da sua escrita. Então, mas que acaba de ganhar, mas que ganhou um reforço, tá vendo? Posso tirar esse acaba, não faz falta nenhuma. O termo destacado tem sentido equivalente a terminar, mas que termina de ganhar. Sim, as pessoas usam, né? Terminou de ganhar, terminou de sair, terminou de chegar. Pode. E constitui um predicado verbal? O termo, um predicado verbal? Não. Como é que só um verbo constitui um predicado verbal? E esses dois aqui, ele junto com ganhar,
forma, então, tipo de uma locução verbal. Então, não é ele que constitui o predicado verbal, não. É ele junto com ganhar. É tanto que eu digo, mas que ganhou. Estão vendo? Então, o núcleo aqui, embora esteja preposicionado, é ganhar. Mas que ganhou. Como é que a gente sabe qual é o verbo mais importante? Uma dica. Uma locução verbal, o verbo mais importante é sempre o último. E sempre está numa forma nominal. Locução verbal é sempre o último e sempre está numa forma nominal. Tá aqui, ganhar, está na forma do infinitivo, tá vendo? E é o último. Então, esse verbo é o principal. Esse verbo é que constituiria, junto com acaba, o predicado verbal, tá vendo? Acaba de ganhar. Mas não é somente ele, não. Um reforço. Então, cujo complemento ganha, não. Acaba não tem como complemento ganhar, não. Forma com ele uma locução verbal. Então, isso aqui está errado. Aí, se você for naquela onda, acaba de quê? De ganhar objeto indireto. Não vá nessa onda. Olhe logo se isso é um adjunto ou se isso é uma locução verbal. Que aí você não entra nessa onda de dizer que é um objeto indireto. Que se for naquela pergunta, acaba de quê? É capaz de você dizer que é um objeto indireto. Aí você marca o quê? Marca como correto, aí você vai errar. Certo? Então, é errado. Aí vem para 13. Eles jogaram uma espécie de jogo da memória enquanto estavam dentro de uma máquina de ressonância magnética. A relação de sentido mantida entre as orações é de tempo. Como é que você sabe disso? Pelo coesivo sequencial. Separe as orações e procure o coesivo sequencial, se você quiser ter certeza. Porque, como falante, você pode marcar essa daqui. Mas vamos com a certeza? Por que, Aliette? Por exemplo, como você marcou aquela 13? Ah, eu marquei C. Porque, na doida, para evitar isso, vamos na certeza? Bora. Aí você marca aqui, ó, jogaram, que é o verbo, estavam, que é o outro verbo. Então, até onde vai a informação que jogaram? Eles jogaram uma espécie de jogo da memória. Pronto, vai até aqui. E a outra, enquanto estavam dentro de uma máquina de ressonância magnética. Qual é a palavrinha para a qual você não tem significado? É o enquanto. Ah, esse enquanto é o conector. Então, enquanto dá ideia de quê? Tá fácil essa, você falante da língua, você sabe. Enquanto dá ideia de quê? Aqui. Enquanto dá ideia de tempo. No momento em que estavam dentro de uma máquina de ressonância. Então, dá sim tempo. Então, aqui você coloca C. Cuidado que enquanto dá ideia da diversidade. Uau! Quer ver? Maria é bonita, enquanto sua irmã é feia. Isso não é tempo, não. Maria não só é bonita no tempo em que a irmã é feia. Não. Maria é bonita, então eu esperava que a irmã dela também fosse assim, enquanto sua irmã é feia. Tá vendo? Aí não dá ideia de tempo, não. Dá ideia de adversidade. Então, você vai classificar a oração de acordo com o contexto. Quando eu apliquei enquanto aqui, ele deu ideia de tempo, no momento em que estavam dentro de uma máquina de ressonância magnética. Mas o enquanto pode dar ideia de adversidade, certo? Aí vou para número 14. Azul. O que é azul, hein? Eu que nunca assisti a uma aula sua. Azul significa que essa questão aí deveria ter sido anulada, certo? Se vocês quiserem assistir as minhas aulas, tem várias aulas da OCP, eu tenho um canal no YouTube, viu? Podem ir lá. Aí vocês podem acompanhar de graça, se quiserem, que são publicadas lá, e podem também se inscrever no canal, pagando uma taxinha mínima, aí você tem direito a provas, a pedir material, a participar da aula, a assistir a aula quando você quiser, porque ela fica gravada, e o melhor de tudo, se você não concordar com a questão, você manda a questão para mim com o gabarito dado e eu vou olhar se merece recurso e você tem isso de graça. Até injeção na testa, né? Então, se vocês quiserem estar lá, por isso que no início, daí você tem lá YouTube, professora Aliette e tal, certo? É só procurar lá na internet que você acha. Então, tá azul, eu sempre faço isso. Quando tá azul, merece ser anulada. Eles dizem que isso aqui está errado, está vendo o gabarito? E ninguém mudou esse gabarito. É um gabarito definitivo. As regras eram alteradas com frequência, e a ideia era justamente observar como eles se adaptavam a essas mudanças. A vírgula está sendo empregada porque separa uma oração coordenada sintética aditiva. Aí, olha, tem aqui essa regra. Vocês podem encontrar essa regra em qualquer lugar, em qualquer gramática, em qualquer site. Pode botar isso aqui que você vai encontrar. Separam-se entre vírgulas as orações coordenadas ligadas pelo conectivo é quando possuírem sujeitos distintos. Qual é a regra, Aliette? A regra é, sempre as coordenadas se separam. Exceção, as aditivas. Elas podem não ser separadas por vírgula. Exceção da exceção.
Quando os sujeitos forem distintos, você vai separar. Quando? Quando der ambiguidade. Aí, quando eu leio aqui, olha, eram alteradas o verbo. E aí aqui eu paro, tá aqui conectou, e a ideia era justamente observar como eles se adaptavam a essas mudanças. Tenho 3 orações. Aí aqui eu passo essa outra, como, certo? Então, aqui esse I, que é o que ele está dizendo, olha, a vírgula está sendo empregada, tá vendo? Está aqui a vírgula. A vírgula está sendo empregada porque separa a oração coordenada sintética aditiva. Está aqui. E a ideia era justamente observar. É uma oração coordenada sintética aditiva. Se ele não acrescentou porque possui sujeito distinto, o problema aí foi dele, mas ela é aditiva. Então, tá sim. Tá verdade isso. Aí, mas nem toda aditiva sim, então ele deveria ter dito isso aqui, para você tornar isso aqui uma inverdade. Ele deveria ter dito uma coordenada sintética aditiva de sujeitos idênticos. Aí seria errado. Mas eu posso separar, mesmo se o sujeito não for distinto. É um caso optativo, é um caso facultativo. Você pontuar as aditivas. Por isso que ela não está na regra da obrigatoriedade da pontuação. Quando elas tiverem sujeitos distintos e houver ambiguidade, ela é obrigada a ser pontuada, certo? Dê aí um exemplo. Quando diz assim, os meninos estacionaram o carro e o levaram. Então, para eu dizer que os meninos estacionaram o carro e o sujeito que levaram também são os meninos, eu não vou botar a vírgula. Então, os meninos estacionaram o carro e os meninos levaram. Tem um sujeito oculto. E o levaram. Mas se eu puser uma vírgula, os meninos estacionaram o carro, vírgula, e o levaram, eu estou dizendo que os sujeitos são distintos. Então, eu estou dizendo que os meninos estacionaram o carro e eu não sei quem levou o carro. Então, o carro deve ter sido roubado. Tá vendo? O sujeito é indeterminado. Então, essa eu não sei o porquê de eles terem colocado essa 14 como errada. Porque está certo, aqui é de adição. E os sujeitos estão distintos. Quem era justamente? A ideia era. E quem é que eram alteradas? As regras eram. Então, aqui eu tenho sujeitos distintos e eu tenho aqui separação por meio da vírgula, que é facultativa. Então, não sei por que ele não fala aqui obrigatoriedade, de jeito nenhum. Então, essa 14 estaria certa. Essa 15 foi anulada, por estar em vermelho. Felon agora se reconhece como psicopata. O item destacado, se, tá vendo? É um pronome que faz parte do verbo reconhecer-se. Se eu fosse analisar sem nada, isso aqui estaria certo. Eu não sei por que ele anulou, né? Era só ter mudado de ser para E, de E para C. Não sei como foi que ele colocou. Então, o Felon agora se reconhece como psicopata. Ele reconhece ele mesmo. Mas eu não vou conjugar esse verbo quando é um verbo para mim mesma. Eu nunca vou conjugar esse verbo sem um pronome. É eu me reconheço, tu te reconheces, ele se reconhece. Nós nos reconhecemos, vós vos reconheceis, ele se reconhece. Então, esse se faz parte, sim, do verbo. Faz parte do verbo. Então, não sei por que ele colocou aqui como anulada. Era só ter mudado a letra, né, de E para C. Vamos para a próxima. Aí tem um ofício aqui, eu não vou ler o ofício, eu não faço isso. Eu vou logo para as questões, saber o que é. Aí eu levo a alternativa para o texto. Aí diz assim. Considerando os aspectos linguísticos e semânticos do texto, julgue os seguintes itens. Venho solicitar a Vossa Excelência, a expressão em destaque é uma locução verbal. Venho solicitar. Olha aqui aquela pista que eu dei para vocês. O último verbo está no infinitivo, então é uma locução verbal. Cujo verbo auxiliar, venho. Está falando do auxiliar. O auxiliar é o que vem antes do principal. Cujo verbo auxiliar expressa o resultado de uma ação. Venho. Como vinha saber dessas coisas? Não. Vinha não é a mesma coisa de venham solicitar. Se venham solicitar, solicito. Eu não posso dizer eu soube dessas coisas muito tarde. Eu vou dizer que eu vim a saber. Então, tem uma diferença entre esse vi e esse vi aqui. Então, esse aqui está errado. Não expressa o resultado de uma ação, não. É. Esse venho tem eu venho e solicito? Não. Então, não tem realmente resultado de uma ação, não. É só auxiliar. Está errado. Vamos para o 17. A necessidade de transparência e de otimização dos recursos públicos e as demandas complexas e urgentes do município, não pode botar vírgula, porque isso dá um sujeito enorme, constituem razões para a solicitação de informações por parte do vereador.
Aí ele diz assim, se isso aí está certo, eu tenho aqui o texto. Aí eu levo isso aqui para o texto. Aí encontro lá no texto. Tendo em vista a necessidade de transparência dos públicos, obviamente, né? E ante as demandas tão complexas, a mesma coisa aqui, está vendo? E urgentes de nosso princípio, sim. Então, isso aqui está correto. Constituem razões para a solicitação de informações por parte do vereador. Correto. Aí agora eu vou para 18. Levei para o texto, fica melhor do que trazer todo o texto para a alternativa. 18. As expressões Sua Excelência. Preste atenção a esse macete. Sua só tem 3 letras. Vossa tem 4. Então, aqui é de, que tem só 2, e aqui é com, que tem só 3. Meio pobre nesse macete, mas é bom que sou. Por quê? Porque como sua tem menos letras, e vossa tem mais, vossa fica com que tem mais, e sua fica com o de que tem menos. O que isso quer dizer, ali? Que aqui é falando de alguém. Se eu falo de alguém, ele é terceira pessoa do discurso. Aqui é falando com alguém. Então, se eu falo com alguém, ele é a segunda pessoa do discurso, eu sou a primeira. Está vendo? Se eu falo com alguém, ele é a primeira, eu sou a primeira, ele é a segunda. Se eu falo de alguém, para alguém, eu sou a primeira, essa pessoa com quem eu falo é a segunda, e essa pessoa de quem eu falo é a terceira. Aí dá para você saber. Sua, falando de. Então, se eu estou falando de, ele é a terceira pessoa do discurso. Vossa, com, já que tem mais letras. Então, eu estou falando com a pessoa, é a segunda pessoa do discurso. Aí, tudo bem. As expressões Sua Excelência e Vossa Excelência são empregadas no texto para se referir à terceira, e à segunda, sim, respectivamente, tá vendo? Então, isso aqui está correto. Pegue esse macete do de com. Ele é bom que só. Aí vai para 19. Os termos transparência e otimização são adjuntos adnominais. Como é que eu sei que é um adjunto nominal? Para ser adjunto adnominal, decorem isso. Ele tem que estar ligado a um substantivo. Para ser adjunto adnominal, tem que estar ligado a um substantivo. Tá aqui, ó, adjuntos adnominais do substantivo. Então, gente, transparência é um substantivo. Otimização é um substantivo. Então, que eu já sei que não pode ser. Como é que o substantivo está ligado ao substantivo? Pode, mas não é adjunto nominal. Não, é aposto. Quando o substantivo vem junto de um substantivo, modificando, especificando, explicando, ele é aposto, porque ele repete. Olha só, eu digo, o padre, eu sempre uso esse exemplo. O padre Germano, aí para encurtar a conversa, eu digo, o padre Germano morreu. Chega ali, tem morreu, né? Vamos lá, morreu. O padre Germano morreu, certo? Para encurtar a conversa, eu vou matar logo o padre. O padre Germano morreu. Quem morreu? Foi o padre Germano, sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Padre. Muito bem. Por que você sabe que esse é o núcleo do sujeito? Todo núcleo do sujeito é um substantivo. Então, esse aqui é um substantivo. Ah, se esse é um substantivo, que está antes dele sendo um pronome, ou artigo. Certo? E todo artigo é o quê? Adjunto ou adnominal. E esse Germano é um substantivo. Então, não pode ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal nunca é substantivo. Ouviram? Nunca. A não ser que esteja usado como adjetivo. Como, Aliette? Quando você diz assim, palavra-chave. Certo? Aí pode ser que alguém considere isso, e que eu não considero isso. Tem gente que considera isso adjunto adnominal. Eu não considero, eu considero aposto. É a palavra que é a chave. Eu acho isso. Não acho que seja adjunto adnominal, não. Esse chave não está adjetivo, como um adjetivo, não. Eu acho que está com substantivo mesmo. É a palavra que é chave. Mas alguns gramáticos discordam disso. Não vamos entrar nessa. Então, tem aqui Germano. Germano é um substantivo. Então, esse substantivo está especificando quem é esse padre. Então, quem é o padre é Germano. Quem é Germano é o padre. Então, isso aqui é um aposto, tá vendo? Então, quando um substantivo modifica o substantivo, ele é aposto. Aí, como é que eu tenho um aposto, ou um adjunto nominal, com substantivo, modificando o substantivo? Eu já colocaria aí, está errado. Eu não iria adiante. Com esse macete, coloquem aí na cabeça esse macete, eu não iria adiante, porque um adjunto nominal nunca é substantivo. O que pode ser adjunto nominal? Um artigo
um pronome, um numeral, um adjetivo e uma locução adjetiva. Isso aqui é que pode ser adjunta nominal, só, exclusivamente. Artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Só essas classes gramaticais aqui é que podem ser adjuntos adnominais, substantivo não pode. Então, aqui eu já diria que está errado, mas bora lá mostrar. Necessidade, necessidade. Tendo em vista a necessidade de transparência e de otimização. Gente, necessidade é um D verbal. O que é D verbal? É um nome que é substantivo com função de verbo. Isso é um D verbal. Escavação, ato de escavar. Necessidade, ato de necessitar. Embate, ato de embater. Combate, ato de combater. Pesca, ato de pescar. Quando é ato, porque existe pesca que não é ato. Que mais? Massacre, ato de massacrar, tá vendo? Então, esses substantivos que são ações, que são atos, eles são chamados de verbais. Então, eles podem ter o adjunto nominal ou o complemento nominal. Pode, mas nunca como substantivo, certo? Por que em aliete? Porque isso aqui vai ser um complemento nominal. Como é que você sabe? Tendo em vista necessitarem de transparência, eu transformo essa necessidade em verbo, e quem necessita de alguma coisa, esse de transparência vai servir como objeto indireto para necessitarem. Tendo em vista necessitarem de transparência. Então, necessitarem virou um verbo, e o objeto dele indireto de transparência. Necessitarem disto, está vendo? De alguma coisa. Ah, eu compreendo agora a matemática. Isso aqui eu apliquei a propriedade da permutação da comutação. Como? Eu permutei necessidade por verbo, necessitar, certo? Necessitar. E transformei de transparência em um objeto indireto. Então, no momento em que eu transformo necessitar em nome, o que era um complemento verbal, que é um objeto indireto, vira complemento nominal. Certo? A mesma coisa de otimização. Necessitar de otimização, virou um objeto indireto. Então, no momento que eu transformo necessitar em necessidade, que é nome, o que era um complemento verbal passa a ser um complemento nominal. Então, necessidade de transparência e necessidade de otimização, eu vou ter aqui dois complementos nominais para necessidade. Eu não precisaria chegar a esse raciocínio, porque eu já sei que a adjunta nominal nunca é substantivo. Eu sei que transparência e otimização são substantivos, certo? Então, realmente, essa 19 está errada. Vamos para 20. Em uma pergunta, estou me sentindo. Estou achando que estou explicando assim divinamente bem. Ninguém tem uma pergunta. Abra ver. Ante as demandas tão, tá aqui o tão, eu já olho aqui para esse tão, minha boca, meu nariz, meus órgãos, tudo pro tão, os cabelos, tudo pro tão. Tão, ixi, complexas e urgentes. O termo destacado é um advérbio de intensidade tão complexa. Vou olhar. Tão modifica complexas. Complexa de adjetivo. Sim, o advérbio modifica o adjetivo. Sim, até aqui está certo. Sendo possível a seguinte reescrita do excerto. Ante as demandas bastante complexas, sim, porque se o advérbio agora modifica o adjetivo, ele não varia. Eu não vou dizer bastantes complexas, porque o advérbio não varia, quem varia é o pronome. Bastantes pessoas, aí é um pronome, porque está junto do nome, tá vendo? Pessoas, então bastantes pessoas, mas complexas não é um substantivo, não é um nome, é um adjetivo. Então, tem bastante complexa. Então, essa 20 está correta. Vamos para mais. O termo picolé. Aí eu lembro de picolé. Picolé aqui, né, é uma variedade regional, porque picolé aqui não é a mesma coisa que no sul do país, nem no sudeste. Já varia o nome. Então, não é sociocultural, não. É regional. Sociocultural seria de uma determinada cultura e de uma determinada classe social. E não é. Qualquer pessoa aqui de Natal, rica ou pobre, fala picolé. Qualquer pessoa fala o quê, meu Deus, no sul do país, não sei o que, era do palitinho. E tem gente que chama até sorvete, no palito, uma coisa assim. Tem outros nomes. Em outras regiões do país. Então, quando você fala picolé, a pessoa já sabe que você é daqui do Nordeste. Então, isso está marcando a sua identidade como pertencente ao Nordeste. Então, isso aí é regional. Então, você já tira aqui, só li até aqui. Não, isso é regional. Não tem nada a ver com a classe social, nem com a cultura, não.
certo? Uma vez que se trata de uma gíria, que nada que picolé não é gíria. Picolé é o nome daquele negócio que a gente, né, bota lá no palitinho e fica aquele bichinho comprido. Porque se for um bichinho quadrado, já é poli. Aqui no Nordeste, já é poli. Então, não dicionarizada, está no dicionário que é picolé. E empregada geralmente por jovem, que nada. De criança a velho, chama aquilo ali de picolé. Então, eu não vou para o final, não. Eu só vou até aqui, não é sociocultural, não. Porque não marca a classe social quando você fala picolé. Marca a sua região, a sua identidade. Você pertence àquela região. Então, é regional. Tá, só tô aqui, você já botou isso aqui, é errado, certo? Vamos para a próxima, que agora é a prova de marcar A, B, C, D, E, né? Que é analista em Previdência de Direito, né? A próxima prova, Previdência na área do direito, né? Ainda superior. Por que, Alex, você botou superior? Porque quando é no ensino médio, eles colocam mais questões, preste atenção a isso, viu? Que no ensino médio eles colocam mais questões de gramática e menos de interpretação. Vocês viram que há uma diferença entre o programa, deveria haver uma diferença de programa de ensino médio para superior, mas realmente não existe. É pouquíssima a diferença, né? Então, eu coloquei a de superior, que pega muito mais assunto que a de ensino médio. Então, vamos para a prova agora de analista. Essa daí é de marcar a letra. O que é que você faz? Você dá uma olhada na alternativa, no enunciado da questão. Não desça logo para as letras, porque as letras podem deixar você confuso ou confusa. A número 1 dessa prova foi anulada. Então, a gente já vai para a número 2, certo? Quando ignoramos nossas emoções negativas, nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema. Lembre-se, quando você começar na sua redação, por conjunção ou preposição, sempre use uma vírgula depois. Por que, Aliette? Porque você está marcando uma inversão. Porque na ordem direta, nenhum período, nenhuma oração começa com preposição. Então, você marca essa inversão com a vírgula. Lembra disso na prova, lembra disso na redação. Já faz um linkzinho. Já sei, tá vendo a conjunção aqui temporal? Aqui a virgulinha. Ou poderia ser, por ignorarmos nossas emoções negativas, nosso corpo, tá vendo? Começou com preposição, vírgulinha, outra inversão. Começou com preposição, com conjunção, tem uma inversão marcada aí. Então, você marca a inversão com a vírgula. Aí eu chamei a atenção desse quando essa vírgula, né? Mas a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo quem? Aqui é uma oração, ignoramos. Aqui é outra oração, nosso corpo aumenta. Aqui é o conector. Gente, dá ideia de tempo. Então, isso aqui, quando ignoramos nossas emoções negativas, é uma oração subordinada, adverbial temporal. Então, o lugar dela, como adjunto adverbial de tempo, deveria ser no final. Nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema quando ignoramos nossas emoções negativas. Aí eu teria que modificar esse para este, já que eu estou anunciando agora. Nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para este problema. Qual o problema? Quando ignoramos nossas emoções negativas. Este problema. Pronto, faria essa inversão tudo correto. Fiz a inversão, coloquei o adjunto adverbial lá para o final. Então eu já decorei, Alete. Toda vez que eu vejo adjunto adverbial no início, significa que há uma inversão. Não. Finge você acabou de dizer. Não. Eu disse assim, marcado por conjunção, tá vendo? Que aí é uma oração. Por quê? Porque nem sempre o lugar do advérbio é no final da frase. Não. Pois eu aprendi assim, pois aprendeu errado. Graças a Deus que você está assistindo essa live. Por quê? Vou mostrar. Se você disser assim, olha, não pude, letra linda, fazer o trabalho. Não pude fazer o trabalho. Está aqui, uma adjunto adverbial de negação no início. Aliás, não está invertido, tá? Não. Por que não está invertido? Porque o lugar do advérbio, às vezes, é antes do verbo, antes do adjetivo e antes do advérbio. Ele não tem um lugar lá no final. Quando é que o advérbio tem lugar no final da frase? Quando ele pode andar em qualquer lugar, ou no período ou na frase. Mostrei como, aqui em cima. Nosso corpo, vírgula, quando ignoramos nossas emoções negativas, aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema. Tá vendo? Ele pode estar em qualquer lugar. Quando ele é deslocável. Mas tem advérbio que ele não é deslocável. Porque se você deslocar, você muda o sentido. Geralmente, são os advérbios de negação e de intensidade. Eles têm de vir perto do adjetivo, perto do verbo, perto do advérbio.
Aqui, se eu mudei esse advérbio aqui de lugar, eu mudo o sentido. Pude não fazer o trabalho. Significa que eu pude fazer outra coisa. Tá vendo? Já estou dizendo outra coisa. Pude fazer não o trabalho, outra coisa. Pude fazer o trabalho, não. Estou negando tudo isso. Certo? Não pude fazer o trabalho. Então, esse não, o lugar dele é aqui, e isso não mostra inversão. Porque ele não é deslocável. Certo? Porque ele modifica o verbo. E esse aqui, ele está modificando toda essa oração com essa outra oração. Porque aqui tem mais de uma oração. Tem duas. Chamar, aumenta, tá vendo? Tem duas orações. E eu posso colocar em qualquer lugar. Nosso corpo aumenta o volume quando ignoramos nossas emoções negativas para chamar nossa atenção para esse problema. Já coloquei em outro lugar, tá vendo? Aí por isso que eu tenho que isolar por vírgula, porque ele é deslocável. Só os advérbios deslocáveis são aqueles que estão modificando todo o contexto, não só uma palavra. Não só o advérbio, não só o verbo, não só o adjetivo. Certo? Bora para lá. Então, eu já vi. O que é que eu vi aqui? Lembra que a gente viu oração, né? Subordinada adverbial temporal. Eu vou procurar isso. Aí, o que é que eu vou olhar? Se começa com conjunção, ficou facílima. Aí, eu olho para... Ah, pode, não começou com conjunção. Qualquer não começou com conjunção. Qualquer é um pronome indefinido. O psicólogo não começou com conjunção. Se começou. Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, está vendo a vírgula depois da conjunção, você faz a pausa, nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções. Olha, como eu posso dizer, nós nos sentiríamos mais livres se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades para experimentar todos os tipos de emoções. Posso mudar de lugar. Por quê? Porque é uma oração subordinada adverbial condicional que está modificando todo esse período. E posso colocar no final. Nós nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades. É a mesma coisa que aconteceu lá. Por causa do se, por causa do quando, já identifico. Num instante você faz essa questão. É só olhar o que está lá em cima, pode ignorar as emoções, começando com conjunção, e atrás disso lá embaixo. Ficou simples, ficou. E não é CD, ele começa com o que devemos lembrar. Certo? Não começa com conjunção. Então, por isso que você marcou realmente a letra D de dado, porque começa com conjunção, que dá a ideia da oração subordinada adverbial, como aqui em cima. Certo? Vamos para a próxima. A função da linguagem. Oh, a função da linguagem. Então, é uma função que se centra no elemento da comunicação. Aí tem duas funções que têm dois nomes. Vocês têm de saber disso. Prestem atenção, que muita gente confunde. A primeira função, que é centrada no emissor, ela tem dois nomes. Expressiva e emotiva. Ela só pode ser chamada de emotiva se ela passar emoção. E a expressiva, se ela não passar emoção. Ela diz o que é que acontece, mas sem a emoção. Está se expressando, mas sem emoção. Está dando opinião, mas sem emoção. Mas para ser chamada de emotiva, tem que ter emoção. A segunda função é centrada no receptor. Então, é conativa ou apelativa. Então, tanto faz aí. Tanto a conativa quanto a apelativa, ela apela para o interlocutor, certo? Então, se estiver apelando, eu já vou chamar de conativa apelativa. Se centrar no texto, como todo trabalhando o texto, trabalhando a linguagem, principalmente numa linguagem conotativa, eu tenho a função poética, se centra no texto, na mensagem em si. Se ela se centra no canal, porque eu quero testar o canal, eu quero saber se a pessoa está me ouvindo, está me entendendo, eu vou chamar de fática. Se ela se centra agora no referente, obviamente, referencial. Eu estou dando informação, estou passando informação, e eu estou me centrando naquele referente, dando aquelas características daquela coisa da qual eu estou falando. E se ela se centrar na própria língua, é verbete de dicionário, é uma definição. Eu estou usando a língua para explicar algo dentro da língua. Por isso, meta vai além da comunicação, meta linguística. Ela serve para comunicar o que é aquilo, e ao mesmo tempo serve para trabalhar a própria língua. Você fica informado sobre a própria língua, porque aquela palavra faz parte do código. Entendeu? Bora lá, então. Mas aqui, ó, função da linguagem predominante no texto. Eu tenho que ler o título, eu tenho que ler o primeiro parágrafo e o último, que aí eu vou saber qual é a função que ele quer. Aí começa. O surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. Ei, vai me informar. Se vai me informar, não tem para onde. É referencial.
porque vai me informar sobre o surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. Pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica. Olha, tá vendo? Vai tentar me convencer que a positividade, que é uma coisa boa, pode ser tóxica. Isso é referencial. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo, aqui deveria ter um hífen, certo? Aqui deveria ter um hífen, chega. Aqui deveria ter um hífen, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento, escreveu o escritor americano Mark Manson, deve ser, em seu livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Tá vendo aí a linguagem? Agora lá, último. Como aplicar isso na prática? Então, ele estava aí se referindo a como é que você pode aplicar a positividade para não ser tóxica. Como aplicar isso na prática? Em vez de dizer não pense nisso, seja positivo, diga, me diz o que você está sentindo. Aqui, ele está usando uma linguagem muito injuntiva, porque está dizendo a você o que você poderia fazer. Mas veja que o texto todo ele foi explicar como é que essa positividade pode ser tóxica. Só aqui ele vai dizer como é que você deve agir para não fazer uma positividade tóxica. Aí, para Becker, o que devemos lembrar é que todas as nossas emoções são autênticas e reais e todas elas são válidas. Termina com a opinião, tá vendo? Sobre o referente, a positividade tóxica. Aí, quando eu vejo isso aqui, só tem isso aqui, ó, BBC, ponto, não diz nada. Mas aí eu vou para as alternativas já com a coisa na cabeça. Ele quer me informar sobre a positividade tóxica. Tá vendo? Por que emotiva não? Olha, você já vai tirando emotivo. Porque ali não tem emoção, não. Ele está explicando a você que pode ser tóxico. Então, não tem nada de emotivo, não. A autora expressa sua visão, ainda que de modo sutil. Isso aqui poderia até me atrapalhar, tá vendo? Porque tangente saúde mental pode me atrapalhar, porque isso aqui é verdade. Mas não é por meio de emoção que ela faz isso, não. Ah, eu me sinto triste com isso, eu me sinto alegre, eu estou totalmente, não sou um galeto, mas estou abatida. Não, ela não diz isso, não. Então, nesse caso, nem olhe para essa emotiva. Já risque. Se fosse expressiva, sim. Lembram que eu disse antes? Porque, olha, expressa. Então, se ela tivesse colocado aqui, expressiva seria. Porque essa expressiva emotiva, quando se centra, né, na pessoa que expressa, ela tem essas duas divisões, mas para ser emotiva tem que ter emoção. E no texto não vai ter emoção, não, só vai convencer você. Muito bem. Conativa seria o quê? Conativa apelativa. Lá no finalzinho tem, mas ele quer predominante. Predominante é o que é o objetivo do texto. O objetivo do texto não é ensinar você. O objetivo do texto foi provar você tóxica. Então, risca esse conativa. Ainda mais, olha, no final você poderia né, ficar doidão meu irmão, doidão da minha irmã. Olha, já que procura persuadir os leitores, está vendo como está certo? Quanto à gravidade dos efeitos do positivismo extremo com relação à saúde física e mental da população, isso poderia atrapalhar você. Mas quando você vê, não, ele não está fazendo apelo predominantemente. Isso só ocorre lá no último parágrafo, quando ele usa uma linguagem injuntiva, que são aquelas sugestões, né, para passar para você fazer, né? Então, tudo bem, mas conativa não, predominantemente, né, esse é o objetivo dele, de fazer, né, você fazer aquilo, é você entender que é tóxico. Fática, aí é que não é, porque fática é testando o canal, fica um texto o tempo todo sem um objetivo. É aquela música, olá, como vai? Eu vou indo em você, tudo bem? Eu vou indo buscar meu lugar no futuro em você. Quase que conhece essa música, pode andar viola, misericórdia. Tudo bem, eu vou indo em busca do lugar. Quem sabe, me perdoe a pressa. É a alma do nosso negócio. Oh, não tem de quê. Estou dizendo alguma coisa? Não. Ali é um sinal fechado, esse é o título da música. Duas cabras estão no sinal fechado, e de repente olha para o outro e começa essa conversa sem, sabe, sem nada, só para dizer assim, eu estou vendo você, eu cumprimentei você, então não diga que sou mal educado, não, estou testando apenas o canal. Não. Bom dia! O que eu estou dizendo à pessoa? Realmente ele deveria dizer assim, eu desejo que você tenha um bom dia. Mas isso é fática, é só para dizer, olha, eu posso conversar com você, mas estou apressado, não quero não. Bom dia, tá vendo? Porque quando você diz a alguém, tudo bem, isso é fático. Por quê? Porque realmente você não quer saber se está tudo bem. Porque se a pessoa fala assim, não, mulherzinha, homenzinho, não está tudo bem, não, porque está. Eu não perguntei isso, não. Perguntou, tudo bem. Mas nessa conjuntura, quando você diz tudo bem com alguém, é só assim, eu estou apto a me comunicar com você, mas estou apressado, vamos embora. Não venha conversar comigo.
Então, é só para testar o canal. Então, aquele texto, não tem quem faça um texto com o objetivo de só testar o canal. Não tem. Então, você já risca a faca, embora esse finalzinho aqui possa até confundir você. Então, já risquei, né? B, C, D. Aí vou para E. Metalinguística, jamais de la vie. Por que, Ariete? Porque a metalinguística é definir uma coisa. Como é que você vai fazer um texto grande definindo uma palavra que existe na língua? Cadeira é o móvel que se usa para se sentar. Agora, estenda mais esse texto. Porque se você estender, você já vira referencial. Metalinguística é apenas quando você define. Então, não tem um texto só para definir o que é alguma coisa. Não existe esse texto. A não ser o verbete, que é um textinho específico de dicionário. Verbete de dicionário. Ali é um textinho que serve para definir o que é aquela palavra. Certo? Então, errou. Aí, o que é que se faz numa questão dessa? Vamos voltar. Mulherzinha, homenzinho, qual foi que você marcou a letra 3? A questão 3, qual foi a letra que você marcou? Aí você diz assim, letra A. Por quê? Porque não é B, nem C, nem D, nem E. Simples, né? Mas às vezes é assim. Eu sei que não é emotiva, porque ela não está mostrando emoção. Eu sei que não é... Nem precisa ler o resto. Eu sei que não é conativa, porque não está vendo predominantemente um apelo, só no último parágrafo. Eu sei que não é fato, porque não está testando o canal. Não existe isso num texto como aquele, que quer convencer você de que a positividade é tóxica. E nem pode ser metalinguística, porque não existe um texto que defina o tempo todo uma palavra. Então, realmente, eu marco letra A e vou-me embora. Referencial, vídeo que se propõe a informar o leitor a respeito da positividade tóxica e seus efeitos na vida das pessoas, sobretudo mediante pareceres de especialistas. Não precisa nem você ler o resto. Então, tem algumas questões que não precisa você ler todas as alternativas, certo? Basta você fazer isso aqui e você já marca qual é a certa com a certeza máxima da sua alma. Nada a dizer, qual? Não, porque você marcou, nada doida. Não, na certeza, certo? Vamos para a próxima. A próxima diz assim, azul. Lembra do azul? Eita, tá errado. Né? Na prova, ninguém anulou, mas devia ter anulado. No trecho, se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver em nossas vidas. Disse ele à BBC Mundo. O acento grave. Eita, vou botar logo aqui, tá vendo? Aí eu boto aqui embaixo, olha. Disse, eu vou riscar na prova, mas vou colocar aqui para ficar mais claro para vocês. Disse ele A, B, B, C, pronto. Quem disse? Ele, sujeito. Muito bem. Quem disse, disse a... Está vendo? Então, faço isso, olha. Disse a alguém. Então, disse a alguém, tem um A aqui. Porque esse verbo dizer rege esse complemento a BBC1. Estão vendo? O verbo dizer rege, ele é o regente, então isso é um caso de regência verbal, porque eu tenho um verbo aqui como regente. E esse verbo é transitivo direto e indireto. Ele disse isso aqui, olha. Se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver nossas vidas. Ele disse isto, disse alguma coisa a alguém. Ah, então esse verbo é transitivo direto e indireto. E isso aqui é o que está com preposição. Ah, então isto é o objeto indireto, que é o regido. No caso de regência verbal, em que eu tenho um regente que é um verbo, então regência verbal, e o regente aqui que é o complemento. E por que eu uso a crase? Porque disse a alguém, pede posição, e eu digo que a BBC do mundo é linda. Quando eu uso o BBC do mundo como sujeito, aparece o artigo. Então, eu junto a preposição com o artigo, e quando eu junto, amalgamo os dois, né? Então, eu tenho que marcar que isso aqui equivale a duas palavras com a crase, que é a fusão. Eu fundi a preposição com o artigo. Olha que coisa simples. É simples. É um caso de regência. Todo caso de crase é um caso de regência, é um nominal verbal. Pronto. Ah, muito bem, já tem isso aqui tudinho, tá vendo? Isso aqui é um objeto indireto, que aqui se usou com artigo, e obviamente tem a preposição do objeto indireto, né? Então, tive de crasear. Aí agora eu vou descer e vou procurar qualquer coisa que justifique esse raciocínio. Risque a prova toda. Só não cuspa nem pise. Aí eu desço, aí diz assim,
Ao emprego do verbo dizer, sim, né, porque foi ele que regeu, né, a preposição, que sempre ocasiona a ocorrência de crase. Não. Se eu disser, eu disse a verdade, quem diz, diz alguma coisa. Não pediu preposição, então não vai haver crase, não. Então essa A está errada. Não. Né? Tem ler o resto, que é capaz de me atrapalhar. Mas ele está dizendo sempre ocasiona a ocorrência de crase, não. Quem diz, diz alguma coisa. Ele disse a verdade. Pronto. Então não ocasionou, não. Então essa A está errada. A expressão ABBC mundo corresponde a uma locução adverbial? Não, a gente viu que era objeto indireto. Não. Só leio até aqui. A fusão, essa é a resposta que ele dá como correta. A fusão de preposição A, até aqui está correta. Que rege o verbo dizer? Não, não é a preposição que rege o verbo dizer. Olha que esse que é um pronome relativo, está retomando preposição A. A preposição rege o verbo dizer. Não, o verbo dizer rege a preposição. Então, isso aqui está errado, minha gente. Ele deu como certo. Acaba aí, ficou lombrado aí. Deve ter, né, pitado alguma coisa aí para dizer um negócio desse. Não dá, não. Então, essa C não se admite como correta, não. Vamos ver se tem uma correta? Bora. A gente está aprendendo, né? Bora. Ao encontro de duas preposições, de jeito nenhum. Crase é o encontro de uma preposição com um artigo ou um pronome ou a de aquele, aquela, aquilo, qualquer variação desses pronomes. Então, não. Não. Então, será que é? A locução ABBC mundo ter função de objeto indireto? Até aqui está certo, né? Complemento verbal que exige preposição? Até aqui está certo. E, por sua vez, a ocorrência da crase? Não. Nem sempre vai a ocorrência da crase, não. Porque pode ser uma função de objeto indireto que seja um masculino. Então, pode ser um masculino, não. Aí não vai exigir o artigo. Então, não vai exigir realmente a crase, porque não vai ter o artigo. Então, por isso que essa aí também não está certa. Então, a gente discorda dessa letra C, porque não é a preposição que rege o verbo, é o verbo que rege a preposição. Então, bora passar, que essa daí foi anulada por Aliette. Mas lá no gabarito definitivo está como letra C e ninguém entrou com recurso, eu acho. E se entrou, eles negaram porque a pessoa não soube fazer o recurso. Bora lá na 5. Leia o excerto que segue e analise as respectivas reescritas propostas para ele. Atente-se às alterações destacadas, comparando-as com o excerto original. Está aqui o original já. O problema é quando não as queremos, quando, olha aqui, eu olho logo para esse coesivo sequencial. Quando nós queremos, ele quer o quê? Escritas, né? Que ele quer o quê? Que esteja tudo correto. Quando não as queremos, então esse não aqui, ó, atrai esse as. Quando nós queremos sentir, porque esse nos é atraído por esse porquê, tá vendo? Partículas atrativas dos pronomes, eu tô olhando tudo, porque ele vai querer uma reescrita correta, né? Muito bem. Nos tornamos mais dóceis perante uma onda que se, esse se é atraído pelo pronome relativo que se aproxima. Muito bem. Aí vou ler. O problema é se. Ei, não. Esse se dá a ideia de condição. Esse quando dá a ideia de tempo. Então, essa 1 está errada. Como essa 1 está errada, eu já faço isso. Eu vou descendo logo. Porque, de repente, eu não preciso ler tudo. Aí eu vou descendo logo. Onde tiver um, eu pá, elimino. Vixe, só foi uma, tá vendo? Tenho que voltar. Aí, quando eu volto, eu vou ler a 2. O problema é no momento em que, sim, no momento em que, embora tenha aqui uma adjetiva, mas dá a ideia de tempo. O problema é no momento em que, então, adjetiva, no momento no qual, tá vendo? Adjetiva, mas dá a ideia de tempo. No momento em que, a mesma coisa, o problema é quando nós queremos. No momento em que não as queremos, o as, tá, ó, junto do não as queremos sentir, por tornarmos. Aqui é uma preposição. Então, como a preposição está antes de um tornarmos, que é um infinitivo flexionado, então, por que eu sei que isso aqui não é o futuro do subjuntivo? Porque o futuro do subjuntivo é usado com conjunção. E o infinitivo é usado sem conjunção, com preposição ou sem conjunção apenas. Tá vendo? Então isso aqui é o infinitivo flexionado. Então, tanto faz eu usar esse por como atrativo para o nos, ou botar o nos depois do infinitivo. O infinitivo provoca isso. Você pode botar antes ou depois, depende do que estiver antes dele. Como eu tenho antes dele a preposição, eu posso simplesmente botar isso aqui para depois. Muito bem. Mas se for uma conjunção, já não.
mais dóceis perante onda que, olha o que aqui, ó, de novo, puxando o si. Então, essa 2 está correta. Como essa 1 está errada e a 2 está correta, eu desço. Quando eu desço, vou procurar onde tem a 2. Então, já anula a C, já sei que a 5 não está certa. Pode ser a D, pode ser a E, já anula a E. Então, já sei que a 3 está errada. Estão vendo? Então, eu só volto agora para analisar a 4. Porque se a 4 estiver correta, eu marco D. E se a 4 não estiver, eu marco B. E eu deixo de ler a 5 e deixo de ler a 3. Porque com a certeza de que essa 2 está correta, eu já sei que eu só posso marcar uma dessas duas. Muito bem. Então, vamos ler a 4. Vamos pular para a 4. Embora eu vou explicar a vocês também a 3 e a 5, tá? Mas vamos pular para a 4. O problema é quando, correto, não as, o as puxando, tá vendo? Sendo puxado pelo não. Não as queremos sentir na medida em que, por quê? Igual a por quê. Na medida em que é igual a por quê. A medida que é proporção. Na medida em que, causal. Ou só na medida que, tanto faz, tá vendo? Causal. Tá certo. Na medida em que, olha o que puxando nus aqui, ó. Porque você tem aqui, ó, uma locução conjuntiva. A preposição pode não atrair, mas a locução conjuntiva atrai. Na medida em que nos tornamos mais dóceis, perante onda que aproxima-se, vige. Está vendo aqui o se, e aqui eu tenho, olha, um pronome relativo. Onda se aproxima. Então, esse que vai puxar esse se para perto dele. Então, a 4 está errada. Como a 4 está errada, eu já posso marcar. Eu só fui olhar a 4, se ela estivesse certa, eu marcaria D. Não. Então, marco letra B de bola. Porque eu já sei que a 3 está errada e a 5 também está errada. Porque só tem essa alternativa, porque só a 2 eu encontrei assim logo que ela estava correta. Vamos voltar agora para analisar a 3, ver como está errada. O problema é quando, tudo bem, não queremos as sentir, não. Esse as vem para perto do não. O não é partícula atrativa. Porque nos tornamos mais dóceis perante uma onda que aproxima. Você está vendo o mesmo erro aqui? Tem logo 2 erros. E a 5, cadê o erro da 5? O problema é quando não as queremos sentir, correto, quando correto, uma vez que tornamos, não, quando é conjunção, atrai. Lembram? Quando é preposição, não. Mas conjunção atrai. Mas dóceis perante onda, quando é infinitivo, tornamos uma onda que se aproxima, se está correto. Certo? Então, aqui, que tornamos está errado. Então, aqui, olha, a 5 está errada. Por isso que não poderia ser marcada nem a E, nem a C, que tem a C. E como a 3 está errada, não poderia ser marcada a E. Então, letra D de bola. Só a 2. Vamos para a próxima. Bora, gente, participa aí, me ajuda aí. Eu não sou da Gonoma, me ajuda aí. Bora ver, participa aí. Dentre as expressões destacadas, a que exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado. Então, eu vou logo ver qual é a função sintática disso aqui, né? Stephanie Preston, professora de psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, acredita que é a melhor maneira de validar só olha para isso aqui. Então, no momento que eu vejo isso aqui, eu vou agora prestar atenção a que se liga. Se liga a professora, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Se liga a professora. Lembram daquela de marcar CSE? Ó, já serviu para aqui. De psicologia está ligada à professora, certo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês uma coisa assim, magnífica. Quem inventou isso? Eu. Olha só. Eu tenho aqui uma locução adjetiva. Por que isso é locução adjetiva, Liette? Toda expressão iniciada por preposição ligada a um substantivo vai ser uma locução adjetiva. Decorem isso, viu? Porque é capaz disso cair. A CP gosta de pegar complemento nominal, adjunto nominal. Uma locução adjetiva. Por quê? Porque está ligada a um substantivo, tá vendo? Então, toda locução adjetiva ela pode ser 4 coisas. Ela pode ser predicativo do sujeito do objeto. Ela pode ser nessa mesma ordem. Ela pode ser aposto. Ela pode ser adjunta do nominal. Você vai eliminando um por um, viu? Nessa ordem aqui. E pode ser, por último, complemento nominal. Quando é que ela vai ser predicativo, hein? Quando ela não estiver junto. Vige como é isso? Quando você diz
palavra substantivada ou substantiva. Então, essa coisa que você está em dúvida, que é a locução adjetiva, não está junto. Vou mostrar já já você. Quando é que ela é posto? Quando repete. Quando é adjunta nominal? Quando o nome pode ser de verbal ou não. Mas ele vai ser o agente se o nome for de verbal. Se o nome não for de verbal, já diga, adjunta nominal. E complemento nominal é um de verbal, mas ele é o quê? Ele é o complemento do verbo quando você transforma. Lembra a necessidade de, na outra prova? Bora lá. Então, olha, eu digo assim, eu digo um sujeito, eu vou dizer a expressão como sujeito, tá? Eu digo assim, o, a cidade do Natal, que é essa expressão que a gente diz, a cidade, isso aqui é uma letra maiúscula, a cidade do Natal é linda. Quem é linda? A cidade do Natal. Isso é o sujeito. Mas eu quero saber a locução adjetiva do Natal. Isso é uma locução adjetiva. Por quê? Porque está ligado a um substantivo, cidade, está vendo? Então, só pode ser uma locução adjetiva. É um substantivo. Muito bem. Aí, eu já sei que é uma locução adjetiva, eu vou olhar aqui. Aí, quando eu olho para cá, tá junto. Tá aqui o sujeito, a cidade do Natal. Foi junto com o núcleo do sujeito, a cidade do Natal. Então, não é predicativo. Quem é a cidade? É Natal. Quem é Natal? É a cidade. Repete, repete. Então, aqui é um aposto. Estão vendo? Por quê? Porque repete, é um aposto. E uma locução adjetiva. Vamos agora apagar para escrever outras coisas. Né? Vamos apagar isso aqui e vamos escrever outra coisa. Vamos agora a outro exemplo. Bora. Aí vamos ver agora se eu digo assim. Eu digo, o Porto, tá vendo? O Porto de Natal, olha, o Porto de Natal é lindo. Sujeito, quem é lindo? O Porto de Natal. Sujeito, tá vendo? O Porto de Natal. Qual é o núcleo? Porto, núcleo do sujeito. Então, de Natal é locução adjetiva. Por que, Henriette, você sabe? Porque Porto é um substantivo, não é o núcleo do sujeito? É um substantivo, então isso é uma locução adjetiva. E a locução adjetiva pode ser essas quatro coisas. Aí eu vou olhar. Tá junto? Tá. Quem é lindo? O Porto de Natal. Então, não é predicativo, não. Porto é o mesmo que Natal? Não. Porto é uma coisa, Natal é outra. Porto é o Porto, Natal é a cidade. Então, não é aposto. Porto é de verbal? É o ato de portar? Não. Então, se não é de verbal, isso aqui é um adjunto ou adnominal? Aliás, se fosse de verbal, ainda ficaria em dúvida se é adjunto nominal ou complemento nominal. Certo? Mas como isso aqui não é de verbal, eu já disse, é adjunto nominal. Muito bem. Vamos ver outra, vamos ver outro exemplo, que a gente quer aprender esse negócio hoje, de repente cai lá e eu, fecho, né, a prova, porque eu sei isso bem direitinho, bora ver. Então, vamos pegar um outro exemplo agora. Vamos colocar agora um outro exemplo, assim, a menina, olha, a menina de teimosa, vamos abreviar isso aqui, a menina de teimosa morreu. Ela teimou em fazer uma coisa que não podia, morreu. Pronto. A menina de teimosa morreu, isso aqui é uma vírgula. Quem morreu? Você só diz assim, olha, a menina, tá vendo? Isso aí é o sujeito. Aí morreu, você sabe que é um verbo. E como é um verbo intransitivo, isso aqui é um predicado verbal. Todo verbo trans, mesmo que seja intrans ou trans, direto, indireto, bitransitivo, vai ser verbal. Mas aqui tem uma locução, olha. Por que eu sei que a locução começa com preposição, de teimosa? A quem se liga essa expressão? Eu fico na dúvida. Você morreu de teimosa e menina de teimosa. Eu fico, inclusive, mais tendenciosa a dizer que é morreu de teimosa. Adjunto adverbial de modo. Morreu assim, de teimosa. Mas eu vou olhar. Se eu disser o menino, é assim que eu tiro a dúvida. O menino de teimoso. Então esse de teimosa se liga a menina, que é o sujeito, cujo núcleo é um substantivo. Então, isso não é locução adverbial, não. É assim que eu tiro a dúvida entre locução adverbial e locução adjetiva. A quem se liga. E eu tiro a dúvida flexionando, porque se for adverbial, não se flexiona. Aqui se flexionou. O menino de teimoso.
Ah, então isso é uma locução adverbial. Adjetiva, desculpem. Adjetiva. E a locução adjetiva pode ser essas 4 coisas. Aí eu vou aqui atrás dessas 4 coisas. Tá junto, tá não. Pronto. Isso é um predicativo. Coisa mais simples, Aliette. Pois é, simples assim. O predicativo nunca está junto. O complemento está junto, o oposto está junto, o adjunto está junto. Então, ele é o único que não está junto. É o primeiro que eu olho. Copo de vista. Assim que eu ver, pá, se liga a menina e está separado, pá, predicativo. E como o menino é sujeito, predicativo do sujeito. Muito bem. Vamos apagar e vamos colocar um outro exemplo. Vamos complicar. Que a gente já foi pelo mais simples, vamos complicar. Bora. Aí agora eu vou dar um outro exemplo. Qual é o exemplo que você vai dar? Calma. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu apagar o quadro. Vamos agora dar um outro exemplo. Aí eu dou um exemplo assim, olha. O corte, tá vendo? O corte, funcionários. O corte de funcionários prejudicou a produção. Quem prejudicou a produção? O corte de funcionários. Muito bem. Olha uma locução. É uma locução. Tá ligada a quê? A um substantivo. Ó, o artigo. Tá vendo? Corte é um substantivo. Que é o núcleo do sujeito. Todo núcleo do sujeito é um substantivo ou palavra substantivada. Então, se isso aqui é um núcleo substantivo de um sujeito que é um substantivo, isso aqui só pode ser o quê? Uma locução adjetiva. Por que na locução adverbial? A locução adverbial não modifica substantivo, modifica adjetivo, advérbio, o verbo ou todo um período. Então, isso aí não é locução adverbial. É locução adjetiva, se liga a um substantivo. E a locução adjetiva pode ser isso aqui tudinho. Tá junto, tá. Quem prejudicou a produção? O corte de funcionário. Então, não é predicativo. Corte é o mesmo que funcionários? Não, então não é aposto. Corte é o ato de cortar? É. Cortaram os funcionários e isso prejudicou a produção. Ah, então corte de verbal, estou em dúvida se é adjunto ou complemento. Vou olhar então se ele é agente ou se é complemento verbal. Como? Transformo o corte em cortar. Aí, quando eu transformo o corte em cortar, eu coloco assim, tá vendo isso? Aí, coloco aqui AG, agente, e coloco aqui CV, complemento verbal. Eu tenho um verbo. Matemática pura. Vamos evocar o espírito de Sandro, né? Sandro, vamos aqui. Aí, Sandro faria assim. Aliette, vamos aplicar, então, a propriedade da permutação ou comutação. Foi, você permutou um substantivo pelo verbo, porque esse substantivo é deverbal. Corte é o ato de cortar. Então, simplesmente substituir corte pelo seu verbo correlativo, cortar. Aí eu vou olhar. Foram os funcionários que cortaram? Não, eles não são agentes. Se não são agentes, só podem ser o quê? O complemento verbal. Então, eles são o complemento verbal. Ah, olha agora como isso fica simples. Se ele é o complemento verbal, porque aqui está um verbo, cortar, aqui ele está ligado a um substantivo que é um nome. Então, ele vira o quê? Complemento nominal. Meu Deus, como isso é bom, fácil. Você simplesmente trocou o de verbal por um verbo, né? Corte e cortar, porque aqui é o ato de cortar os funcionários. Então, aqui, quando você bota aqui cortar agente complemento verbal, você vai ver se os funcionários são agente da ação ou são complemento verbal. Cortaram os funcionários, e isso prejudicou a produção. Ah, eles são o objeto direto. Quem corta, corta alguém, cortou os funcionários, tá vendo? Ah, então se ele é o complemento verbal de cortar, que é um verbo, quando eu transformo o verbo em nome, ele vira complemento nominal. Muito bem, parabéns, acertou a questão. E vamos então agora para a próxima. Para a próxima não, vamos responder, que para a próxima, Lieta, vamos responder. Então, isso aqui é uma adjunta do nominal, tá vendo? Se liga, professora não é de verbal. Por que não é predicativo? Tá junto, professora de psicologia. Por que não é aposto? Porque professora não é o mesmo que psicologia, não é aposto, não é predicativo. É adjunta do nominal, veja se esse nome é de verbal. Professora de verbal é não. Então, nem vou para complemento, só vou para complemento se for de verbal. Ah, então esse aqui vai ser um adjunto adnominal. Então, vou procurar lá embaixo um adjunto adnominal. Bora para baixo. Psicólogo da saúde, Antônio Rodelar, especialista em transtornos de ansiedade.
Olha, esse nome especialista é um nome de verbal. Vige, até. Se você olhar bem, vou dizer depois outro macete melhor. Se você olhar bem, se é um especialista, ele se especializou. Tá vendo? Especialista é aquele que se especializou. E outra coisa que você tem que olhar, isso aqui é um adjetivo. Então, o adjetivo, ou ele é adjunta do nominal, ou ele é predicativo. O adjetivo. Ou é adjunta do nominal, ou é predicativo. Se estiver junto, é adjunta do nominal. Se estiver separado, é predicativo. Está separado. Tá vendo? Então, esse aqui é um predicativo. Aí tem a coisa que é o golpe de vista. Todo complemento, bota isso na cabeça, por favor, macete que não tem isso na gramática. Mas eu estou dizendo para você porque a experiência me diz isso. Todo predicativo que pede um complemento, esse complemento é o complemento nominal. Tá vendo? Especialista em quê? Em transtorno de ansiedade. Isso aqui é um predicativo. Por quê? Porque está separado o adjetivo do psicólogo. Psicólogo especialista, tá vendo? Está separado. Então, isso aqui é um predicativo. E todo complemento de predicativo é complemento nominal. A água é essencial. Tudo que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo. A água é essencial. Olha aí o adjetivo predicativo. Separado do nome, está depois do verbo. Essencial a quê? A saúde. Então, se é essencial é predicativo, porque está separado do sujeito e vem depois de um verbo de ligação, eu digo que esse complemento de essencial à saúde é complemento nominal. Todo complemento predicativo é complemento nominal, não tem para onde ir, certo? Então, complemento nominal. Então, não é A, não. Aqui. O psicólogo da saúde, Antônio Rodelar, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica, prefere falar. Olha, esse emoção está ligada a falar. Ah, adjuntando nominal não é ligado a verbo. Então, esse aqui não é adjuntando nominal, não. Falar em alguma coisa, isso aqui é um objeto indireto. Então, isso aqui que ele colocou é predicativo, não é adjuntando nominal. Isso aqui é objeto indireto. Quem fala, fala em alguma coisa. Para a terapeuta e psicóloga britânica Sally Becker, quem é aqui? O problema com positividade. Olha, está acompanhando isso aqui. Para a terapeuta e psicóloga britânica Sally Becker. Qual é o núcleo? Terapeuta. Certo? Aí, terapeuta e psicóloga, outro núcleo. Certo? E psicóloga. Psicóloga britânica. Britânica está modificando psicóloga. E essa psicóloga aqui é um substantivo. Como é que você sabe, Aliene? Para a terapeuta, que é também psicóloga, tá vendo? Para a psicóloga, poderia ter a terapeuta e dizer para a terapeuta, para a psicóloga britânica, Sally Becker. Olha aí. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um substantivo, então isso aqui é um adjetivo que modifica o substantivo e está junto. Ah, se está junto, isso aqui é adjunto, adnominal. E com toda a certeza da minha alma, eu marco letra C, certo? Adjunta nominal. O adjetivo pode ser predicativo e adjunta nominal. Se tiver junto, adjunta nominal. Se tiver separado, predicativo. Está junto, tá aqui, ó, esse aqui é um sintagma. E ele está junto no sintagma. O problema com a positividade tóxica é que ela é uma negação de todos os aspectos emocionais. Para quem é isso? De quem é essa posição? Da terapeuta e psicóloga britânica Sally Beck. Tá vendo? Vai junto. Ali junto. Vamos para D, porque não é D. Engloba emoções. Olha aqui, englobar. Verbo. Quem engloba, engloba alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Está aqui alguma coisa que é englobada. Objeto direto. Por isso que não é a D. Gutierrez acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia. Então, se durante a pandemia parece uma locução adjetiva, mas vamos ver se é locução adjetiva. Se for adjetiva, está ligada a um substantivo. Se for adverbial, está ligada a um verbo, a um advérbio, um adjetivo, ou a toda a frase. Eu posso dizer assim, principalmente quando, durante a pandemia, um advérbio, isso aqui. Então, um advérbio pode modificar um adjetivo. Ainda não me respondeu, tá vendo? Porque um advérbio pode modificar um adjetivo. Então, essa aqui pode ser uma locução adjetiva. Então, não posso marcar ainda não. Então, vou atrás de ver. Principalmente durante a pandemia, está ligado aqui. Acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos. Então, acredita principalmente durante a pandemia? Não. Houve, principalmente durante a pandemia? Sim. Ah, então isso está ligado ao verbo haver. Houve quando? Durante a pandemia. Então, isso aqui é uma locução adverbial, porque modifica o verbo haver. Então, se é locução adverbial, jamais isso seria
um adjunto nominal, porque uma locução adverbial vai ser um adjunto adverbial, certo? Porque é uma locução adverbial. Por isso que não é a letra E. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque tenha sido usado para retomar um termo anterior, o qual se encontra nos parênteses. Vou voltar, viu? Por que você botou ali? E porque eu não quero que você olhe a alternativa agora. Olha, se ele diz que o conectivo retoma um termo anterior, não tem para onde. Isso é um pronome relativo. Por isso que é um golpe de vista. Você vai resolver uma questão dessa de imediato. Pega o macete. Se é um pronome relativo, está depois de um nome. Porque todo pronome relativo retoma um nome. Relativo. Se relaciona com o nome. Todo pronome se relaciona com o nome. Ou tomando o lugar dele, ou acompanhando. Pronomes demonstrativos podem tomar o lugar e podem acompanhar. Certo? Então, todo pronome, ele retoma um nome, ou anuncia um nome, ou está no lugar de um nome. E como ele diz aqui, olha, não, aqui não. Quando ele diz aqui, olha, conectivo em destaque tenha sido usado para retomar um termo anterior, isso é pronome relativo. Então, eu já vou aqui descer já com a certeza da minha alma. Eu vou olhar um que depois de um nome. Se tiver depois de verbo, não é pronome relativo. Minha gente, num instante. O que está depois de verbo? Não. O que? Cadê? O que está depois de nome? Sim, Marco, letra B e vou-me embora. A letra, você está doido? Tô não. Aqui é o pronome relativo. Longe de uma imagem a qual nos mostra, tá vendo como é o pronome relativo? Mas olha, se acredita depois de verbo, que nada que isso não é pronome. Pronome relativo não vem depois de verbo, vem depois de nome. Olha aqui, considera que, tá vendo? Não. Pronome relativo não vem depois de verbo, então nessa D não. Para Becker, o que devemos lembrar? É que depois de verbo? Não. Tá vendo? Vamos voltar agora só para ver um negocinho, um trocinho, bora. O problema com a positividade tóxica é isto. Então, isso aqui é uma conjunção integrante. Inicia a oração subordinada adverbial predicativa. Depois de um verbo de ligação, que vem um predicativo. Então, isso aí é uma conjunção integrante. Toda oração subordinada se inicia com conjunção integrante. Aqui tudo bem, já sabem. A qual imagem nos mostra imperfeitos, tá vendo? Retomou a imagem. Stephanie Preston, professora de psicologia, acredita isto. Outra conjunção integrante. Aqui é a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Acredita isto. Vamos para a B, porque não foi a D. Considera isto. Outra conjunção integrante. E o outro, para B, o que devemos lembrar? É isto. Outra conjunção integrante. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Está depois de um verbo de ligação. Estão vendo? Então, pronome relativo tem de vir depois de nome. Então, às vezes, eles fazem uma coisa assim dessa, fácil. Bota depois de verbo, você vai eliminando. Por que você marcou mulherzinha, homenzinho? Por que você marcou a letra B? Aí você diz, por que não pode ser A, nem C, nem D, nem E? Por que não pode ser A? Porque estava depois de verbo. Pronome relativo é o que retoma um termo anterior. Então, tem que vir depois, ele tem que vir depois de um nome. Então, aqui está depois de verbo, não é A, não. Na C também, você não viu, não? Quem acredita que? Na D também, você não viu, não? Considera que. E na E também, você não viu, não? É que. Então, nada disso poderia ser um pronome relativo. Mas então, por que que é a B? Porque nem A, nem B, nem, não é A, nem C, nem D, nem E. Não quero nem saber. Então, marca B e vamos embora. Mas você saiba, porque eu posso aqui transformar em a qual, e só digo a qual, porque a imagem é feminina. De uma imagem a qual nos mostra imperfeitos. Então, realmente é um pronome relativo. Certo? Então, quase todas as provas. Tem verbo, tem pronome e tem conjunção. Estudem muito bem isso. Verbo, pronome e conjunção não deixa de cair na prova, certo? Para lá, para a oitava. Bora. Aí na oitava diz assim, lê os exceitos que seguem e analise as respectivas reescritas. Ele aqui não anuncia, mas ele quer uma reescrita correta, obviamente. A prova de língua portuguesa, né? Muito bem. Aí vamos ver. O surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. Ali é até difícil uma questão dessa, não, porque você é fluente da língua. Aí quando eles olham surpreendente por nocivo, não tem nada a ver. Nocivo não é sinônimo de surpreendente. Então eu já coloco nessa um erradinho. O surpreendente pode ser uma coisa boa. Aí eu vou lá, aí onde tem um que está errado, olha,
pá, elimino. Vixe, também só foi igual aquela outra, né, que ele fez. Aí eu volto. O surpreendente efeito da positividade tóxica. Até aqui, olha, tóxica, que eu leio, tá aqui danosa. Sim, o que é tóxico é danoso. Não, saúde mental foi a única coisa que ele mudou. Aqui fica uma questão de sinonímia. Sim, o que é tóxico é danoso. Então, esse 2 está correto. Então, eu desço e vejo onde é que tem 2. Aqui já tem anulado porque tem 1. Então, tem no D e tem no B. Já anula E, já anula C. Então, gente, isso já me diz que A, essa e essa estão erradas, mas a 3 pode estar certa, tá vendo? Aqui ela não está no marco porque não tem a 2, porque a 2 está correta. Então, aqui eu vou somente analisar a 3. Por quê? Porque se ela aparecer como correta, eu marco B. Se ela não aparecer, eu marco D. Então, só vou para 3 e não deixo agora, não vou perder tempo analisando aquilo que eu não preciso. Vou para 3. Pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica. Pode parecer contraditório, igualzinho, tá vendo? Todavia, olhe, duas conjunções equivalentes. A positividade pode ser tóxica. Correto, aqui. Então, aqui está correto. E aqui está correto também. Então, eu marco essa letra B de bola, porque essa D já eliminou, porque o 3 está correto. Então, marco essa letra B de bola. E não preciso ler o 4 que nem o 5, mas como a gente está aprendendo, a gente vai ler. O que é que diz no 4? O positivismo tóxico tem consequências psicológicas e psiquiátricas mais graves do que a depressão. O positivismo tóxico tem, vixe, putz. Se é um sujeito simples, como é que eu vou usar o circunflexo? Circunflexo é para um sujeito composto ou para uma terceira pessoa, eles ou ele, ela. Então, tem que ser um sujeito composto ou um sujeito na terceira pessoa. Então, de jeito nenhum, circunflexo, certo? Então, por isso que essa 4 está errada. E por que a 5 está errada? Gutierrez acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia. Gutierrez acredita, que houveram. Gente, esse verbo aqui é impessoal. Se esse verbo é impessoal, ele não pode ir para o plural, não. Está no sentido de existir, certo? Então, não vai para o plural, não, porque é um verbo impessoal. O único verbo impessoal que vai para o plural é o verbo ser, porque ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. São 10 horas. Concordou com o predicativo, tá vendo? Que aí não existe sujeito. Ele é impessoal. Muito bem. Então, aqui, não tem outra coisa errada? Nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia. Então, realmente está errado isso aqui. Então, o sentido e a correção gramatical dos excertos foram devidamente mantidos apenas em letras, ou letra B, que marcam os itens 2 e 3. Muito bem. Vamos para a questão 9. Considerando seu conhecimento acerca do uso dos tempos e dos modos verbais. Preste atenção, guarde isso. Modo verbal indicativo, é só a pessoa e o verbo. Eu amo, presente do indicativo. Eu amei, pretérito perfeito do indicativo. Eu amava, pretérito imperfeito, porque ó, se estende, eu amava. Eu parei, mas de repente posso começar de novo a amar. Eu amava, pretérito imperfeito do indicativo. Eu amava. Eu amara significa que eu amei antes de alguma outra coisa. Pretérito mais que perfeito. É antes de uma ação do pretérito. Então, pretérito mais que perfeito. Eu amara, indicativo, que é só pessoa e verbo. Eu amarei, futuro. Eu amarei, só pessoa e verbo. Futuro do presente. Eu estou no presente olhando para o amanhã. Eu amaria, futuro do pretérito, uma coisa que já se passou, mas deveria ter sido futuro. É como a futura ex-sogra. A ex-futura sogra. Deveria ter sido sogra, mas não foi. Então, a ex-futura sogra grave é o pretérito ou é o futuro do pretérito. É um futuro que poderia ter acontecido, mas agora faz parte de um futuro que não aconteceu, está no passado. Tá vendo? Muito bem. E o subjuntivo? Que eu ame, olha, que conjunção, eu, pessoa, ame verbo. Então, o subjuntivo é sempre formado por uma conjunção, uma pessoa e um verbo. Que eu ame, presente, que eu ame hoje. Se eu amasse, ontem, pretérito imperfeito. Quando eu amar, futuro do subjuntivo. Mas, aliás, você disse amar. E amar parece infinitivo, né? É. Mas infinitivo você não usa, mesmo que seja flexionado, com conjunção. Quando eu amar, é o futuro do subjuntivo.
Amar é uma obrigação. Isso aí é um infinitivo só, tá vendo? Não é futuro. Por quê? Porque não tem a conjunção. Certo? Então, você distingue futuro do subjuntivo do infinitivo, porque o infinitivo não usa conjunção. Quem usa é o subjuntivo. Muito bem. Aí, sabendo disso, eu vou. No trecho, se houver, e olha aqui a conjunção, tá vendo? Então, eu já sei que ele está em que modo? No modo subjuntivo. Está no modo subjuntivo. Se houver frustração, se houver frustrações, que ele é impessoal, né? Então, eu vou dizer, se houver frustração, se não houver frustrações. Eu não vou flexionar o verbo porque ele é impessoal. Então, já sei que é subjuntivo por causa da presença aqui da conjunção. Não aprendemos a desenvolver. Olha aqui a preposição, não tem conjunção. Então, esse aqui está no infinitivo. Esse está no futuro do subjuntivo, porque tem a conjunção. E esse que não tem conjunção, tem preposição, está no infinitivo. Aí ele diz aqui, os verbos em destaque foram empregados na forma nominal do infinitivo. Não, aqui está no futuro do subjuntivo. Então, isso aqui está falso. Aí eu desço. Vamos descer e eu elimino a letra B e elimino a letra C. Aí, quando eu olho aqui, olha que coisa interessante. FV, FF, FV, FV. E aqui V. Isso aqui está igual, tá vendo? Isso aqui está igual. Isso aqui está igual. Eu tenho que fazer isso também para poder, de forma inteligente, resolver a questão. Porque se eu eliminar dessas duas, eu já sei qual é a certa. Isso aqui está igual. Tá vendo? Então, o que é que eu faço? Eu vou olhar para essas duas no final. Para essa daqui, ó. Tá vendo que está diferente agora? Ela mata a questão. Se eu já anulo essas duas. Com certeza. Se eu souber realmente, 1, 2, 3, 4. O quarto item. O quarto item está aqui, ó. Quarto item. Esse é o quinto, esse é o quarto. Então, vamos lá para o quarto item. Nem precisa você voltar, tá vendo? Para lá para o iníciozinho. Não se preocupe. Não se, isso aqui é um pronome, tá vendo? Isso aqui é um advérbio. Não tem conjunção, então não tá no subjuntivo, não. Mas eu não digo assim, eu me preocupe. Eu não, tá vendo? É não se preocupe. Eu dou uma ordem, uma sugestão. Ah, então isso aqui é imperativo. Ordem, sugestão, imperativo. Seja feliz. Aqui é o negativo, não se preocupe. E aqui é o imperativo afirmativo. Ó, foi fácil essa, foi. Diga, estou aqui, mas o estou não está, né? Então, os verbos destacados, preocupe seja, foram empregados no modo imperativo? Sim. Apresentando orientação ao conselho? Sim. Então, isso aqui está V. Ó, então, matei, marca a letra E. Tá vendo? Por que em Aliette? Porque isso aqui está V. Aqui está V, mas aqui não combina, tá vendo? Aí eu vou agora analisar o restante, porque eu vou aprender. Vamos analisar o restante para ver essa correspondência aqui? Bora. Então, vamos lá. No trecho, se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver em nossas vidas. Houver indica possibilidade? Sim. Quem é que diz? Esse sim, tá vendo? Se não houver, isso é uma possibilidade. Tá certo. Aprendemos, não aprendemos, estou afirmando. Então, aprender indica certeza? Sim. Então, esse aqui. F, V. Então, olha. Passou. F, V. Vamos para o terceiro. Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções. Os verbos destacados, houvesse e sentiríamos. Destacados foram empregados no modo subjuntivo? Se houver, tá vendo? Se eu houvesse feito isso, se tu houvesses feito isso, conjugam com a conjunção, tá? Assim, no subjuntivo. Sentiríamos. Eu sentiria, tu sentirias. Não, esse aqui está no indicativo. Eu sentiria, tu sentirias. Então, essa aqui está falsa. Então, vai ser FV, F, V, FV, FV. E a última vai ser V. Na sentença, não se preocupe, seja feliz. Diga, estou aqui para você. O verbo meditar que foi empregado no presente do indicativo. Eu estou. Sim, eu estou hoje. Então, só conjuga a pessoa e o verbo. Indicativo, sim. Então, verdadeiro. Então, você marca realmente a letra E de escola. E por que eu fui assim, em cima dessas duas? Porque elas estão na mesma ordem. Aí, quando eu fui olhar lá, deu certo. Então, essa última aqui, V. Vamos para a última questão do dia, da noite, da manhã, da madrugada, seja a hora em que você esteja assistindo essa aula.
Assinale a alternativa em que os termos destacados foram acentuados. Olha, gente, acentuação, coisa fácil. É só você lembrar. Proparoxítonas são todas. Paroxítonas terminadas em rouxinol. Sonamos os. Depois, PS, ditongo, oral, ãos. Depois você vai para as oxítonas, terminadas em o, e, a, e, oi, eu. Depois, monossílabos tônicos, terminados em o, e, a, e, oi, eu. Tem o em. As oxítonas têm o em. Os monossílabos, a única diferença, não tem o em. Aí depois você vai para os hiatos. I, U. Se forem tônicos, orais e isolados. Aí, por último, você vai para aquela acentuação diferencial. De tempo verbal, pode, no pretérito perfeito, acentozinho circunflexo, pode, não. Aí depois vai para pessoa verbal. Ele tem, sem acento. Eles têm, circunflexo. Ele vem, sem acento. Eles vêm, circunflexo. Aí vai para o outro. Ele convém, agudo. Eles convêm, circunflexo. Ele contém, agudo. Eles contêm, circunflexo. Lembrem-se. O verbo contém, no singular, com acento agudo, é oxítona terminada em EM, porque toda oxítona terminada em EM é acentuada. Mas os monossílabos tônicos não são. Lembre que o EM é retirado. É o único que é retirado. É o EM. Então, contém, terminado em EM, acento agudo, oxítona terminada em EM. Mas contém, com acento circunflexo, não é oxítona terminada em EM. Porque oxítona terminada em EM é acento agudo. E o que é isso, Aliette? Isso aí é a terceira pessoa do verbo no plural. Ouviram? É a marca da diferença da terceira pessoa do verbo no plural. Então, não é porque é oxítona terminada em EM. E tem monossílabo terminado? Não, porque os monossílabos terminados em AM não são acentuados. Então, como é que a gente justifica isso? É a terceira pessoa do verbo no plural. Então, existe essa acentuação na terceira pessoa do verbo no plural para diferenciar da terceira pessoa do singular. Então, não entra naquelas regras, não. É uma regra à parte. É o acento diferencial de pessoa verbal. Não é oxítona terminada em AM, nem monossílabo tônico terminado em AM, que monossílabo tônico terminado em AM não é acentuado. São as oxítonas apenas, mas com acento agudo. E lembre-se do outro, que é o por. Acento diferencial de classe gramatical. Por preposição não e por verbo sim. Pronto. São essas regras aí que eu vou me lembrar. O surpreendente efeito da positividade tóxica. Tóxica, aí eu separo. Que aí, Aliette? Moleque, ui, que aí, Aliette? Vamos pagar isso aqui? É aqui não que eu separo. Certo? Vou separar aqui. Tóxica. Aí eu coloco oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual é a tônica? Tó. Então é proparoxítona. Aí saúde. Saúde. Ah, já vi. É hiato. Tá vendo aqui o hiato? Separou o A do U. Hiato. Ah, então não é essa A, não. Ele é a mesma norma gramatical. Contraditório, separo. Contraditório. Ei, olha aqui um acento. Esse acento significa pare. Não separe mais. Então, não separo aqui esse IO, certo? Porque aqui tem um acento. Então, eu coloco aqui, ó, oxítona, paroxítona. Tá aqui o acento na paroxítona. Então, essa aqui é paroxítona. Eu já vi que é proparoxítona, então não é a B, não. Psicólogo. Psicólogo. Então, aqui é oxítona, aqui é paroxítona, aqui é proparoxítona. Tá aqui, então é proparoxítona. Clínica. Clínica. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tá aqui o acento. Então, proparoxítona, marco letra C e vamos embora. Por que você marcou assim? Porque as duas são proparoxítonas, né? Não precisa você olhar o resto. Se você olhar o resto, você vai se atrapalhar. O que é que o caba faz? Bota um nome aqui que não é da língua portuguesa. Gutierrez. Gutierrez. Então, aqui ele está acentuando a paroxítona terminada em C. Não existe isso na nossa língua. Nenhuma paroxítona terminada em Z na nossa língua não existe. Aí ele bota essa palavra que não é da nossa língua, isso aqui é do espanhol. Outra regra de acentuação aí. Então, pronto. Você nem vai atrás do restante. Que últimos é proparoxítona.
Prática, proparoxítona. Como é que você sabe? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual é a tônica? Proparoxítona. Você, oxítona. Oxítona. Tá vendo? A tônica, você sabe qual é a tônica porque está acentuada, muitas vezes, a sílaba, ou porque você diz com mais força. Aumento, por exemplo, positivismo. Positivismo. Aí você bota aqui, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aí você chama positivismo, é vismo, mais tônico. Então, ele é uma paroxítona, certo? Muito bem. Então, realmente, não é a D, é a letra C, que você tem duas proparoxítonas, e você soube identificar muito bem quando separou a sílaba, percebeu qual é a sílaba acentuada, que é a tônica, e você viu que ela corresponde à penúltima, antepenúltima sílaba da palavra, certo? Então, vai ser proparoxítona, antepenúltima. Aí, quando você pega essa prova, você vai se lembrar desses macetes que eu passei para você. Você vai aplicar. Não leia logo o texto, tá? Para as questões de gramática. Porque as questões de gramática, elas trazem o texto para as questões. E você, quando resolver as questões de gramática, você já está sabendo do que trata o texto. Fica muito mais fácil lidar com ele. E quando for para a questão de interpretação, não traga o texto para as alternativas. Leve cada alternativa para o texto, para encontrar lá no texto aquela alternativa. Encontrou, marque, certo? Quando for um objetivo. Se for, infere-se que, obviamente, você não vai encontrar no texto. Então, você vai procurar. Não encontrou, é aquela que você não encontrou. Porque inferir é você apreender do texto, não vai estar escrito. Agora, hoje, está escrito ao contrário ao texto. Porque se tiver ao contrário ao texto, não é inferir. Você não está inferindo. Vai inferir quando ele não está dizendo, mas você pode apreender. Então, você leva a alternativa para o texto. Não traga o texto todo para as alternativas. É muito mais difícil isso, certo? Outra coisa, golpe de vista de muitas questões, principalmente pronome relativo. Pronome relativo retoma o nome. Então, se vier depois verbo, não é pronome relativo. Não tem como. Só se for num poema. Né? E dificilmente eles pegam um poema para analisar toda a prova, certo? Então, gente, eu quero que vocês tenham sucesso na prova. Guardem esses macetes que eu passei para vocês, guardem para a vida inteira. Para os filhos de vocês, para os sobrinhos de vocês, se você de repente quer ensinar, né, língua portuguesa para concurso, de repente você se transforma de tanto estudar para concurso, você já sabe passar muito macete para o povo, você pode ensinar para concurso, guarde esses macetes e aplique no dia da prova para você fechar essa prova. Se você aprendeu isso aqui, você vai fechar muitas questões com segurança e não na doida. Não quero que vocês tenham boa sorte. Eu quero que Deus abençoe vocês, porque eu acredito em Deus. Então, eu quero que Deus abençoe vocês e esteja escrito na história de vocês a aprovação nesse concurso. É isso que eu desejo para vocês. Então, gente, que Deus abençoe vocês, respondência, superfície, a luz dele, vocês se sintam iluminados na hora da prova. Ou, se vocês acreditam em Deus, por Deus, ou por aquilo que vocês aprenderam agora. Certo? Tchau, pessoal. Foi um prazer ensinar vocês.